Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é Evidências da Evolução Biológica. Quando falamos em evolução, estamos falando dos processos de mudança que ocorreram nos organismos ao longo do tempo. Essas modificações mostram que os organismos não são fixos, então ela derruba aquela ideia de fixismo. Existem algumas teorias que explicam a evolução, como ocorreram essas mudanças ao longo do tempo. E outras teorias que contradizem essa ideia de mudança, certo? A teoria da evolução ela é baseada em algumas evidências, então existem algumas provas de que essa evolução realmente aconteceu. Então vamos conhecer algumas evidências da evolução biológica. A primeira evidência é a evidência fóssil. Quando a gente fala em fóssil, a gente está falando de organismos ou restos de organismos ou ainda evidências da existência daquele organismo. Quando a gente fala assim, evidências da existência, a gente está falando, por exemplo, de pegadas, restos de fezes. Então, tudo isso seriam evidências da existência dele e não ele propriamente dito. Normalmente as pessoas tendem a pensar que fósseis seriam apenas ossos que sofreram ali aquele processo de fossilização e ficaram ali preservados. Entretanto, não são somente ossos que são preservados, dentes, essas pegadas mesmo, pele. Então, tecidos moles, entretanto, eles são mais raros de ficarem ali preservados. Entretanto, pode ser encontrado também, beleza? Normalmente os fósseis, eles estão nas rochas chamadas de rochas sedimentares, que são aquelas rochas formadas por sedimentos provenientes de outras rochas e depois que sofrem a pressão, certo? E acaba prendendo aquela estrutura ali e fazendo com que ela fique registrada. Aqui a gente vê, por exemplo, um fóssil de um peixe. Como isso pode ajudar a gente a entender a evolução? Quando a gente vê um fóssil, a gente está vendo um organismo preservado que viveu há muitos anos atrás, certo? A gente pode comparar, por exemplo, esse fóssil do peixe com os peixes que hoje estão aqui. Então a gente consegue observar as estruturas e ver também modificações que ocorreram ao longo do tempo. A gente consegue ver também alguns organismos que hoje estão extintos. Isso é o caso, por exemplo, dos dinossauros. A gente tem fósseis de dinossauros, hoje a gente não tem nenhuma espécie, né, de dinossauro daqueles grandes, Tiranossauro Rex, Velociraptor, a gente não tem hoje nenhuma espécie. Então a gente consegue ver que a gente tinha uma fauna diferente do que a gente tem hoje. O mesmo também a gente consegue ver não só animais, como também plantas e outros organismos, certo? Então esse fóssil, ele fornece evidências de que a vida sofreu modificações e que nem todos os organismos foram colocados no planeta como estão hoje, certo? Então essas modificações podem ser observadas. Esses fósseis permitem a gente fazer uma análise mais anatômica, morfológica desses organismos. Então seria a nossa primeira evidência aí da evolução. Outra evidência da evolução diz respeito às evidências anatômicas e fisiológicas. Quando a gente estuda ali a estrutura anatômica dos organismos, a gente consegue perceber que existem semelhanças entre esses seres. Então aqui a gente observa, a baleia, a nadadeira da baleia, patinha do sapo, do cavalo, do leão, do homem e do pássaro. Todas elas apresentam ali o mesmo tipo de osso, tá vendo? Então a gente consegue observar que existe uma semelhança anatômica quando a gente observa esses ossinhos. Então, em algum momento da história evolutiva, a gente tinha um ancestral comum. Esse ancestral comum, ele deu origem a diversos organismos diferentes, mas ali com estrutura que nos deixa todos ali semelhantes, num grupo que provavelmente era um só há milhares de anos atrás. Então a gente consegue ver que ocorre um grau de parentesco entre esses organismos, porque a gente compartilha essas estruturas. A gente chama de órgãos homólogos aqueles que têm a mesma origem embrionária. Então a gente tem órgãos com a mesma origem embrionária, apesar de diferenciar em função, certo? Então, por exemplo, o pássaro ele vai usar a asa para voar, enquanto a baleia vai usar a nadadeira ali para ela nadar, certo? Apesar dos movimentos e do local onde esses organismos vivem serem diferentes, a estrutura anatômica seria a mesma. Então, funções diferentes, mas mesma origem embrionária. Simboliza o quê? Que a gente tinha um ancestral comum.
Então vamos lá, esses seriam os órgãos então chamados de órgãos homólogos. Nós temos ainda os chamados órgãos análogos. O que seriam os órgãos análogos? São aqueles que possuem a mesma função, entretanto não têm a mesma origem embrionária. Então isso aqui seria mais voltado ao ambiente em que eles vivem, seria uma resposta àquela condição ambiental e não a uma mesma estrutura anatômica, certo? Então mesma função, estrutura anatômica diferente. A gente pode observar aqui uma asa de uma borboleta, um inseto, e aqui a gente vê um pássaro com a asa ali. Então a gente tem um vertebrado e um invertebrado. Apesar das asas realizarem a mesma função, que é garantir o voo desses animais, elas não possuem a mesma estrutura anatômica. A gente pode perceber até porque se trata aqui de um invertebrado e lá de um animal vertebrado, certo? Então órgãos análogos e órgãos homólogos. Homólogos, aqueles que possuem a mesma origem embrionária. Análogos, que não possuem a mesma origem embrionária. Então isso aqui também nos ajuda a entender a evolução. No caso, mais a homologia do que a analogia, certo? Vamos lá. Outra estrutura anatômica importante, a gente fala dos órgãos vestigiais. Como assim esses órgãos vestigiais nos mostram a evolução? Por exemplo, aqui a gente citou o apêndice, que é uma estrutura que está lá no intestino grosso. Esse apêndice é uma estrutura que hoje, no nosso corpo, ele não exerce uma função específica. Porém, nos nossos antepassados, nossos ancestrais, elas já estavam mais desenvolvidos, estava relacionado ali com a digestão de vegetais. Então, aquela estrutura, ela está relacionada com essa digestão, mas hoje não tem mais essa função. Então, seria um órgão vestigial, que a gente vê que hoje ele está perdendo a função, mas ele já foi importante um dia. Então, a gente só tem um vestígio da existência dele, certo? Então, seriam esses órgãos vestigiais. Também uma evidência de que a gente sofreu modificações ao longo do tempo, correto? Então, vamos lá. Por fim, a gente tem a última evidência aqui, e seria ela a mais importante, que são as evidências celulares e moleculares. Quando a gente fala dessas evidências, a gente consegue observar, analisar a estrutura da célula, a gente consegue analisar o DNA, e a gente vai ver que o DNA apresenta um código, e esse código é encontrado em todos os organismos vivos. Então, o DNA, ele tem informações que a gente vai encontrar, que vai dar origem à síntese de proteínas e as proteínas, todas as proteínas existentes. Então, quando a gente analisa esses códigos, a gente consegue ver que há um parentesco entre os organismos, a semelhança entre esse código genético das várias espécies existentes no planeta. Então, a gente consegue comparar esses códigos e ver os graus de parentesco, certo? Então isso também nos mostra que a gente tinha um ancestral comum, também mostra aí evidências da evolução. Então a gente viu aí as principais evidências desse processo de modificação ao longo do tempo. Entre elas, as evidências fósseis, as evidências anatômicas e embrionárias e também as evidências moleculares. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Até a próxima!